Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Dando sequência ao estudo de função modular, vamos começar colocando algumas propriedadezinhas que o módulo tem, né? Então você já percebeu, ó. Propriedades do módulo. O módulo de um número x qualquer, ele vai ser igual ao módulo do número menos x. O que isso aqui quer dizer? Que elementos simétricos, elementos com sinais trocados, têm a mesma imagem. Isso aqui vai dar o quê? X. Tudo bem? Outra propriedade importante. Se você pegar o módulo de um número qualquer e elevar ao quadrado, isso aqui é equivalente a fazer o módulo do número ao quadrado. Tudo bem? Tá? Não tem diferença nessa situaçãozinha aqui. Tá? Aqui, moçada, você pode dizer também que vai ser, obviamente, né, o número ao quadrado. Então, se você pega lá, menos 5, módulo de menos 5, 5 ao quadrado, 25, né? Menos 5 ao quadrado, 25. Ou aqui, né? Menos 5 ao quadrado, 25, módulo de 25, 25. Então, esses três símbolos aqui representam a mesma coisa. A gente pode fazer substituição de um pelo outro. Outra propriedade que nós temos. O módulo da diferença, ele é comutativo, tá? Então, se você faz módulo de 10 menos 7, é a mesma coisa que fazer o módulo de 7 menos 10. 10 menos 7 é 3. 7 menos 10 é menos 3. Só que o módulo de 3 e o módulo de menos 3 são iguais. E a que eu acho mais importante, e eu já vi gente perder fazenda por causa disso aqui, ó, é essa última propriedade aqui, ó. Vou colocar em vermelhito, ó. A raiz quadrada de um número ao quadrado. Qual é o erro mais comum que a moçada faz? Bom, a raiz quadrada de um número ao quadrado, professora, aqui é o índice 2, né? Então eu simplifico o 2 com o 2, vai dar quanto isso aqui? X, tudo bem? Onde que nós estamos cometendo um pequenino erro aqui, ó? Quando você vai calcular, por exemplo, a raiz quadrada do número 16, quem que é a raiz quadrada do número 16? 4. É o número que elevado ao quadrado dá 16. 4. É assim que nós definimos, aprendemos a calcular a raiz. Só que perceba que tem uma coisinha sutil nessa definição. Se eu falo assim para você, ó, o que é a raiz quadrada de 16? É o número que elevado ao quadrado dá 16. Cara, 98% da moçada vai dizer, professor, é o 4. Mas daí eu pergunto para você, quanto que dá menos 4 ao quadrado? Não dá 16? Então por que a raiz do quadrado do 16 não pode ser menos 4 também? Tudo bem? Você sabe que raiz quadrada é sempre um número positivo. É por causa da definição. Então a raiz quadrada de um número ao quadrado não é o número. É o módulo do número. Importantíssimo isso. Então quando você fala aqui, ó, raiz quadrada do 16, você pode, sem problema algum, falar isso aqui, ó. Isso aqui é a raiz quadrada, tanto faz. Se você fizer mais 4 ou menos 4 ao quadrado, tudo bem? Você pode colocar tanto mais 4 quanto menos 4 ao quadrado, porque agora você sabe que o resultado disso aqui não é mais ou menos 4. O resultado disso aqui é o módulo de mais ou menos 4. E quanto que é o módulo de mais ou menos 4? 4. Então, ó, definir raiz quadrada de um número ao quadrado é a mesma coisa que definir o módulo do número. Tudo bem? Tranquilo? Tá joia? Então, muito cuidado com essa aqui. É muito comum. Você só pode dizer que isso aqui é x se você tem certeza absoluta do valor. Se o cara fala assim, ó, seja x um número positivo. Opa! Se x é um número positivo, raiz quadrada de x ao quadrado vai ser quem? X. Mas se você não sabe o sinal desse número, é o módulo, tá? Muito, 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 muito importante essa situaçãozinha aqui, tudo bem? Agora, moçada, olha só. Se eu pedisse, deixa eu apagar aqui. Se eu pedisse para você construir, lembra de construção gráfica? Vamos complicar um pouquinho.
Se eu pedisse para você construir o gráfico da função y igual a módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. Se eu pedisse para você construir o gráfico dessa função, x ao quadrado menos 5x mais 6, como que nós construiríamos o gráfico dessa função? Como fazer o gráfico dessa funçãozinha? Então, ó, vamos pensar na definição. A gente sempre pensa na definição de módulo, né? Então, nós teríamos essa situação, ó. O y, que é o módulo. Deixa eu colocar ali, ó. Cabe ali do ladinho. Então, o y, que é x ao quadrado menos 5x mais 6, nós temos duas possibilidades para ele, lembra? Ó, se você está calculando o módulo, ou é a própria função que está dentro do módulo, x ao quadrado menos 5x mais 6, ou é a função que está dentro do módulo com o seu sinal trocado. Então vamos trocar o sinal aqui, ó, trocar o sinal todo mundo. Então vai ficar menos x quadrado mais 5x menos 6. Beleza? Só que nós temos o seguinte problema. Para quais valores de x vai valer essa função e para quais valores de x vai valer a função de baixo? Lembra o que nós temos que fazer? Nós temos que estudar o sinal da função. E para estudar o sinal da função, quem que nós descobrimos? As raízes. Então pega a função x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Aqui você tem duas opções, né? Você pode usar a boa e velha fórmula de Bhaskara ou você pode fazer soma e produto. Aqui eu vou fazer soma e produto só para forçar um pouquinho essa situação, né? Dois números que a soma dá 5 e o produto dá 6, né? A soma tem que dar menos B dividido por A e o produto tem que dar C dividido por A. Então vamos lá, dois números que a soma dá 5 e o produto dá 6. Então uma raiz é o número 2, a outra raiz é o número 3. Professor, não sei fazer por soma e produto. Não tem problema. Não sabe fazer por soma e produto, utiliza a boa e velha fórmula de Bhaskara. Professor, não sei fazer Bhaskara também. Aí, ó, abraço pro gaiteiro, tudo bem? Então, ó, o que nós fazemos agora? O estudo de sinal. Então, aqui... Quem são as raízes? As raízes são 2 e 3. Função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, o coeficiente do termo ao quadrado é positivo, então essa parábola ela tem a concavidade voltada para cima, intercepta o eixo x nas raízes e volta a subir. Então, ó, sinal da função. Entre 2 e 3 a parábola está abaixo do eixo x. Então, entre 2 e 3 a parábola tem sinal negativo. Para x menor do que 2 ou para x maior do que 3, a parábola encontra acima do eixo x. Então aqui ela tem sinal positivo. Então, moçada, já descobrimos isso aqui, ó. Definição de módulo. Módulo de alguém, o resultado é a própria função que está dentro do módulo, sempre que ela tiver sinal positivo. Onde que ela tem sinal positivo por essa função aqui, ó? Se o x for menor igual a 2 ou se o x for maior igual a 3. Tudo bem? E a segunda função, ó, negativa, abaixo do eixo. Se quem está dentro do módulo é negativo, nós trocamos o sinal. Então, para quais valores eu vou trocar o sinal? Sempre que o x estiver entre 2 e 3. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que construir o gráfico da função x² menos 5x mais 6 e da função menos x² mais 5x menos 6. Só que nesses respectivos intervalos. Então, ó, estamos ricos agora, ó. Então agora vamos construir o gráfico da função. Aqui. E aqui, ó. A primeira função.
Nós já tínhamos as raízes, né? Uma raiz é 2, a outra raiz é 3. Parábola com concavidade para cima intersecta o eixo Y aqui no 6, ó. Ela tem o eixo de simetria, então aqui nós teríamos o 6 também. Aqui, mais ou menos aqui o vértice, tá, moçada? Então, ó, o gráfico dessa função, esboçando aqui, ó, mais ou menos, vai dar algo parecido com isso, ó. Tudo bem? Esse é o gráfico dessa parábola. Essa parábola aqui. Quem que seria o gráfico da outra parábola? Exatamente a mesma coisa, só que agora, ó, lá para a parte de baixo do eixo Y. Então ela intersectaria aqui no menos 6. Aqui você teria o Y no vértice. O Y no vértice da outra é simétrico. Daí nós teríamos, ó, esse gráfico aqui, ó. Só que olha que coisa mais linda do mundo. A primeira função, aqui é o 2 e aqui é o 3. A primeira função vale se o x for menor do que 2. Então, se o x é menor do que 2, ó. Ou se o x for maior do que 3. Então, se o x for menor do que 2 ou maior do que 3, vale a primeira função. Ou seja, a parte do gráfico para a segunda função, para x maior do que 2 e para x menor do que 2 e maior do que 3, ó, não existe. Agora, a segunda função, que é a função vermelha, ela vale para x de 2 até 3. Então, ó, para x de 2, deixa eu marcar aqui o 2, deixa eu marcar aqui o 3. Para x de 2 até 3, eu não posso pegar a primeira função. Então tá aqui, ó. Então olha só que bonito. Esse é o gráfico da função modular, que corresponde a módulo de x² menos 5x mais 6. Tudo bem? Belezinha? Tranquilo? E agora, ó, para fechar, vamos fazer um caso mais complicadinho? Vamos fazer um caso um pouco mais complicado? Pô, professor, mais complicado que isso? É. Mas é matemática. Matemática relaxa, tá, moçada? O dia que você estiver aí meio estressadão, pega um caderno e fica construindo gráfico de função modular que você vai ficar relaxadão na hora. Então, ó, esse aqui, ó, y igual a módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 1. Vixe! Módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 1. Então, olha só, aqui nós vamos usar um pouco mais de habilidade, tá? Então nós vamos pensar diferente. Se você quiser, você pode escrever aquela função de várias sentenças lá, só que nós vamos pensar o seguinte, ó, o que nós vamos fazer primeiro? Pegar cada função que está dentro do módulo e descobrir as suas raízes. Então eu vou pegar a primeira função, ó, x mais 1, vou descobrir a raiz dela. Para descobrir a raiz, de qualquer função na alface da Terra, a gente iguala a 0. Então aqui, ó, a primeira função tem raiz igual a menos 1. A segunda função, então a raiz é igual a 1. Daí o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos construir retinhas auxiliares aqui, ó. Então nós vamos colocar primeiro a função módulo de x mais 1, depois a função módulo de x menos 1, e daí depois, moçada, nós vamos somar as duas, ó. Nós vamos fazer assim, ó, módulo de x mais 1 somado com módulo de x menos 1. Beleza? Daí, vamos colocar as retinhas aqui, ó. Então, para a primeira, para a segunda, para a terceira. Muita atenção e muita paciência nesses aqui, tá? Então, ó, a primeira função, a raiz é o menos 1. Então tá aqui. Aqui está localizado o menos 1. A segunda função, a raiz é 1. Tá aqui. E daí você já coloca lá na resposta esses intervalos aqui, ó. E aqui também. Aqui nós temos o menos 1 e aqui nós temos o 1. Tudo bem? E
E daí o que que nós vamos fazer? Ó? O que que nós vamos fazer? A primeira função, ó, módulo de x mais 1, x mais 1 é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, essa reta ela é crescente. A segunda função, módulo de x menos 1, também é uma reta crescente. Agora nós vamos analisar o sinal. Daí você tem que lembrar da definição de módulo. Se quem está dentro do módulo é negativo, eu troco o sinal da função. Se for positivo, o sinal da função mantém. Então olha só que bonito aqui, ó. Para a primeira função, concorda que se o x, ó, deixa eu só marcar aqui e aqui, tá? Aqui é o menos 1 e aqui é o 1. Para a primeira função, se o x for menor do que menos 1, a reta não está para baixo do eixo? Então concorda que para x menor do que 1, a imagem é negativa? Mas se a imagem é negativa, o que que eu faço com quem está dentro do módulo? Troco de sinal. Para valor maior do que menos 1, a reta está para cima, é positivo. Então, se quem está dentro do módulo é positivo, você repete a função. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, módulo de x mais 1. Se o x for menor do que menos 1, que é onde a função é negativa, eu troco o sinal dela. Se for maior que menos 1, que é onde a função é positiva, repete o sinal. Tudo bem? Mesma coisa nós vamos fazer com a de baixo, ó. Módulo de x menos 1. Para x menor do que 1, a reta está para baixo. A reta está para baixo, então, abaixo do eixo x, sinal negativo, trocamos o sinal. Então aqui vai ficar menos x mais 1 e aqui também. Se o x for maior do que 1, o sinal é positivo. Se o sinal é positivo, nós repetimos a função que está dentro do módulo. Tá, professor, e daí? Eu não tenho que somar as duas funções? Então você soma os intervalos aqui, ó. Menos x com menos x, menos 2x, menos 1 com mais 1, 0. Então, ó, eu estou dizendo que somar esses dois módulos significa que para x menor do que menos 1, vale qual função? Menos 2x. Se o x estiver entre menos 1 e 0, mais x com menos x, 0. 1 mais 1, 2. E se o x for maior do que 1, x mais x, 2x, 1 menos 1, 0. 2x. Então, ó, aqui nós temos a função. No intervalo, ó, se o x for menor do que menos 1, vale a função menos 2x. Se o x estiver entre menos 1 e 1, vale a função 2. E se o x for maior do que 1, vale a função 2x. Então, ó, printa isso aqui, que daí eu vou esboçar, né, meia boca, o gráfico ali para você. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Você já printou isso aqui, deixa eu só pegar aquela partezinha final ali, que é o que me interessa, ó. Então, como que vai ficar o gráfico dessa função, moçada? Olha só que coisa mais linda do mundo. Será que funciona, precioso? Opa, funciona? Ó, então o que que nós vamos ter, ó? Quem que é a partição? Menos 1 e 1. Daí o que que nós temos, ó? Se o x for menor do que menos 1, vale qual função? Vale a função menos 2x. Então vamos pegar aqui, ó, 1, 2. Então nós vamos ter, ó, essa situaçãozinha, ó. Aqui. Para x entre menos 1 e 1, para x entre menos 1 e 1, tá vendo? A função é o quê? Constante. Vale sempre 2, ó. Uma reta paralela ao eixo x. Para x maior do que 1, vale a reta 2x. E para x menor do que menos 1, vale a reta menos 2x. Então, ó, esse aqui é o esbocinho do gráfico daquela função modular. Beleza? Tranquilo? Joinha? Então é isso, moçada. Um grande abraço a todos. Estudem bem função modular, que função modular ela é muito bacana, tem muitas propriedades legais para você aproveitar nas suas provas aí, tudo bem? Então um grande abraço e até a sequência. Tchau, tchau.